gente, boa tarde a todos, tudo bom? Vamos para mais um papo de carreira hoje. Hoje nós vamos conversar com o Luiz Alberto Pacheco, que trabalha na parte de gestão ambiental em granja de suínos. Tem uma empresa de consultoria na área. Além disso, ele é um dos professores da nossa pós. Então, eu vou pedir para ele conversar aqui com a gente hoje, falar um pouquinho da rotina dele no campo. E também falar um pouquinho do módulo dele, né? Como ele... Tá certo, gente? Aproveite aí para mandar dúvidas também. Eu vou estar aqui atenta, vou anotar as dúvidas e a gente depois passa para ele, né? Para ele tirar. Olá, tudo bom? E aí, Mariana, tudo jóia? Boa tarde, tudo jóia? Você está me ouvindo bem, Luiz? Estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Se travar, você me fala, tá? Tá, combinado. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Bom. Então, Luiz, esse papo de carreira eu costumo fazer todas quartas-feiras, com o objetivo aí de pedir um profissional para falar um pouquinho da rotina dele no dia a dia. Na verdade, eu queria aqui que você conversasse, contasse tudo, assim, desde quando você formou, né, qual curso que você fez e como é que você veio parar nessa área. Contar um pouquinho da sua rotina no dia a dia aí. E depois um pouquinho sobre o seu módulo na pós, o que você aborda, o que você trabalha. E no final a gente passa para as perguntas. Tudo bem? Tá, combinado. Luiz, Então, Mariana, eu tenho uma coisa... tem uma coisa aqui que eu vi na minha cabeça, que no seu módulo, teve um módulo que você falou assim: gente, eu só não estou muito rico por 2 motivos. Porque eu não sou 2, eu sou 1. E porque eu não fiz veterinária para trabalhar direto com suíno, porque tem mercado demais, pessoal. Você tem que aprender isso, porque, na verdade, eu acho que o pessoal está querendo ouvir um pouquinho sobre gestão ambiental, mas nós vamos ter uma aula de empreendedorismo aqui hoje, sabe? Te conhecendo igual eu te conheço. E eu lembro dessa frase, ia ser uma coisa que me marcou muito. Então, eu gostaria que você falasse tudo que você conseguisse falar nessa 1 horinha aí pro pessoal. Tá, já é? Vamos tentar. Combinado, vamos tentar. Então, eu sou Luiz Alberto, eu sou formado em agronomia. Eu formei na UFV em 2000 e alguma coisa, 2008 eu colei grau, mas eu pedi dispensa antes, saí para trabalhar, trabalhei com outras atividades, soja, algodão, no oeste da Bahia. Depois eu acabei migrando para o norte do Espírito Santo, trabalhei uns 2 anos lá também com café, mamão, maracujá. Então, assim, e foi lá que me despertou o interesse da área ambiental, no geral. Porque lá toda a cultura é irrigada, tem muitas lagoas, e tudo tem irrigação devido à escassez hídrica do norte. Então eu acabei prestando atenção naquilo, achei interessante. E eu já tinha um projeto na minha cabeça de voltar para Minas, que eu sou eu sou mineiro, eu sou da região da Zona da Mata, e eu pensei, falei, eu vou voltar para a região, mas eu tenho que ter um foco no que eu vou trabalhar, porque culturas não tem tanto, aqui tem, mas em pequena escala. E quando eu resolvi voltar em meados de 2009, eu resolvi voltar para a região, eu abri um escritório de consultoria, junto com mais 2 pessoas, e nós começamos a fazer um trabalho de licenciamento ambiental de forma geral, e naquela época existia muita questão da reserva legal. Então eu comecei a trabalhar na área de reserva legal, que era mais minha área, e os outros profissionais que trabalhavam comigo trabalhavam na área de licenciamento em si. Mas eu sou muito curioso, fui aprendendo, fui buscando um pouco de conhecimento, e aquilo foi me despertando interesse de continuar na área. Só que, por alguns motivos, nós acabamos separando a sociedade em maio de 2010. Na verdade, nós separamos a sociedade em abril
em maio eu abri a MP Engenharia. Então nós estamos aí com 11 anos, vai estar sendo feito agora 11 anos em maio de 2021. E a MP Engenharia começou só o Luiz e Luiz, e vontade de trabalhar, vontade de correr atrás, curioso demais, nunca dando um passo maior que a perna, e isso foi me fazendo mais forte, eu fui crescendo a minha base com essa segurança de só fazer aquilo que eu sabia fazer, o que eu aprendi a fazer, nunca com tentativa. Eu sempre fui muito sincero com todos meus clientes, que o que eu sei fazer, eu sei fazer. O que eu não sabia fazer, eu pedi informação, ou falava, isso eu não faço, isso tem que ser outro profissional. Isso foi me dando segurança. E eu fui engateando nessa área de meio ambiente sozinho nessa vez. Eu já estava começando sozinho, fui correndo atrás, e eu cheguei a ter um contato com uma pessoa muito especial, que eu acho que ela não sabe, na área de suinocultura. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, que eu estava na área de meio ambiente, fazendo muito processo de reserva legal, licenciamento ambiental de fábrica de cosméticos, de extração de areia, eu tive um contato de uma pessoa, que hoje ela é muito importante na suinocultura, que ele me convidou para eu montar um processo de renovação da granja. Foi o primeiro contato direto mesmo que eu tive com a granja de grande porte, foi esse contato. Depois eu vim com as granjas integradas. E essa pessoa, ela falou, eu não tenho conhecimento na área de suinocultura, mas o processo em si eu tenho conhecimento. Eu não tenho das atividades, como é que desenvolve, vai ter que me explicar um pouco mais para eu entender, para eu botar nos meus estudos, e aí eu monto o processo. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, isso aí eu te passo e a gente monta junto. Foi o primeiro contato que eu tive. E a partir dali, eu comecei a achar muito interessante a atividade. Eu comecei na verdade, assim, a gente não gosta da suinocultura, a gente apaixona, né? Você começa a envolver, aí você vai se apaixonando. Aí você fala, meu Deus, como é que eu saio? Não sai. Aí você já viciou, acabou. Aí você gosta de falar de tudo. Porque, assim, a minha área é licenciamento ambiental, mas eu falo de tudo da suinocultura. Porque eu gosto. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, que você tem paixão por isso, é diferente. É diferente, você entende o lado de lá. Você não fica só simplesmente, eu quero fazer o licenciamento, regularizar e tchau. Não. Você começa a entender de mercado, você começa a entender de produção, você começa a envolver em tudo. Então, isso que é gostoso da suinocultura. E isso a gente vai fazendo não só clientes, mas como amigos, e aí eles vão relatando as situações para a gente relata a nossa, a gente escuta o vizinho falando uma coisa, e aí eles falando, a gente junta as duas informações e vai conhecendo cada vez mais a suinocultura. E de lá para cá, Mariana, a suinocultura ela teve uma organização muito grande, de 9, 10 anos para cá. Por que eu falo isso? Não tinha a legislação, questão ambiental, ela não tinha tanta cobrança às vezes. Às vezes ela tinha muito suinocultor desinformado, tinha muito suinocultor que tinha referência do órgão ambiental muito errada também. Então, assim, depois que eu entrei na suinocultura, que eu comecei a envolver diretamente, eu comecei a passar o que era realmente a questão ambiental da regularização dos fiscais em relação à suinocultura. Eu comecei a mostrar para o suinocultor que a gente não tinha que ter medo, que a gente não é nenhum bandido, que a gente não precisava fazer nada errado, a gente podia fazer o certo. Então, essa forma de trabalho do meu escritório, minha, hoje, ela vem trazendo muitos benefícios, não só para os suinocultores, mas também para toda a atividade da região. No entanto, hoje nós temos um respeito totalmente diferente do que era antes. Falava em suinocultura, nossa, está poluindo, está fazendo isso, não tem regra, todo mundo sem licença. E não é assim. Hoje nós somos uma atividade respeitada, uma atividade que emprega muitas pessoas, é uma atividade que é monitorada demais em relação às questões ambientais. Então nós temos que tomar cuidado, fazer de forma correta, tá? Pensar antes de fazer qualquer ação, não podemos fazer igual antigamente, de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que nós mudamos um pouco a dinâmica da atividade. E nesse meio tempo eu fui gostando, aí os clientes foram me conhecendo, as pessoas, presta consultoria para mim, presta consultoria. A gente foi caminhando e acabou
se tornando, vamos falar assim, um pouquinho de referência na região daqui da Zona da Mata para a legalização de suinocultura. Então, assim, a gente ajuda, contribui um pouco com um pouco de conhecimento nosso. Não é muito não, mas a gente está adquirindo todo dia que passa. Mas a partir desse momento que eu comecei a envolver na suinocultura, o meu escritório continuou fazendo outras atividades também, mas hoje nosso carro-chefe, a gente pode falar isso com toda a propriedade, é a suinocultura. Hoje a gente atende, eu acredito que mais de 45 granjas, a gente é responsável técnico, a gente acompanha as ações, as condicionantes, a regularização em si, uso de água. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação aos clientes hoje, aos suinocultores. Então, isso foi me dando, cada vez que passo eu aprendo um pouquinho, todo dia que eu atendo é mais uma novidade. Então, assim, eu amo o que eu faço, sou apaixonado do que eu faço, tá? E vejo que cada vez mais, eu não vou repetir a mesma frase, vamos ter que inventar outra. Serviço, né? Trabalho na área tem demais. Depende de quem quiser sair da bolha. Não podemos ficar na bolha, não esquecer disso. Toda semana, praticamente, eu tenho alguém que está precisando de um profissional. Então, e por que não tem esse profissional? Porque o profissional, às vezes, eu estou reparando muito isso nas reclamações, de o seguinte, ele chega lá, mas ele quer trabalhar de segunda a sexta. Ele não quer trabalhar sábado, domingo, às vezes precisa. Eu quero isso, mas eu não quero fazer assim. Então, assim, quando você se limita a mostrar sua competência, você nunca vai poder exigir trabalhar só de segunda a sexta. O segunda a sexta vai ser um futuro seu. Hoje, nós temos que aceitar a condição que nos oferece para a gente mostrar nossa competência. Então, eu vejo muito disso dos profissionais que faltam na área. Tem muita grande que precisa de gerente competente, entendeu? E o que está faltando desses profissionais? Não é só conhecimento. E conhecimento nós estamos passando, nós vamos passar. Só que também falta da pessoa querer. É a pessoa, não é só o conhecimento. Entendeu? Porque nós temos hoje gerentes que não têm estudo, mas têm conhecimento demais. E é com eles que nós temos que aprender. E muita gente acha que não. Né? Eu acho que um dos erros que a gente vê muito isso dos profissionais que vêm chegando para o mercado são esses. Eu acho que a humildade de saber escutar, de perguntar, de observar mais do que falar, é muito importante. E pra você ter ideia, eu estou na região, vou falar só Zona da Mata por enquanto, é muita gente que ainda tem campo para trabalhar. Mas só que hoje os próprios suinocultores falam assim, mas um profissional hoje é muito caro, ele exige muita coisa. Por quê? Porque foi uma coisa implantada na cabeça deles por alguém, ou por uma tentativa de contratar. E não é assim, entendeu? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente tem que estar aberto a escutar, a entender um pouco a necessidade do empreendedor, né, do produtor, para a gente poder se propondo a trabalhar para eles. Então tem que ser dessa forma. Só que tem gente que não entende isso. Então eu vejo assim que o meu mercado hoje é licenciamento ambiental. Só que disso eu fui agregando algumas atividades junto. Então eu tenho topografia, eu tenho engenharia civil, eu tenho arquitetura, nós temos jurídico, nós temos uma gama de profissionais que trabalham com a gente. E acaba isso, o profissional, o empreendedor, né, o suinocultor, ele busca a gente, sabendo que ele vai sair dali de dentro, a gente vai atender em todas as demandas que ele tiver. Então, hoje eu tenho essa estrutura, eu não tinha antes. Mas por que eu cheguei até onde eu cheguei? Não é porque eu fui bonzinho nem nada, foi porque eu corri atrás, porque eu busquei estudar, porque eu busquei a ter conhecimento, porque eu busquei a chegar no suinocultor, por exemplo, no empreendedor, e eu sabia falar de tudo um pouquinho. Por que eu sei falar de tudo? Porque eu sou curioso. O que eu tenho a ver com bolsa? A primeira coisa que eu vou conversando é sobre bolsa. Porque a bolsa reflete em mim diretamente, reflete no suinocultor diretamente. Então, se a gente entender um pouco da dor deles, da preocupação deles, a gente tem argumento para conversar, ele vai desabafar com a gente. Isso traz ele mais para perto da gente. Olha que legal. Eu fui nessa semana, hoje é quarta, eu já atendi 3 granjas essa semana. Não, 4 granjas.
essa semana. Na segunda-feira, eu saí da propriedade, era acho que 9 horas da noite, se eu não me engano, mas eu sou apaixonado do que eu faço. Então não tem horário para mim. Mas eu cheguei e nós estávamos falando de bolsa, estava falando de mercado, de preço de milho, preço de soja. O que o Luiz da MP Engenharia, que trabalha com regularização, tinha que falar sobre isso? Mas ele queria falar e eu sabia falar sobre o assunto, porque eu estudo sobre o assunto. E isso reflete diretamente nas ações que vão ser tomadas posteriormente. Nós estamos vivendo uma crise agora ou nós estamos vivendo um momento esperado, com o preço do porco em baixa? Entendeu? E tem gente que não entende, acha que é uma crise. Não, é um momento esperado. Então, esses assuntos que eu tenho, eu trago ele para mim. Eu não só chego e falo, licenciamento, nós vamos regularizar tudo. Não, não é isso. Isso é o último assunto. Quando dá tempo, a gente toca nesse assunto. E aí a gente vê as necessidades. Aí eu conheço as necessidades. Aí eu vejo que realmente falta profissionais que queiram fazer a diferença. Queiram fazer a diferença. Ser mais um no meio da multidão, está cheio. Está cheio. E está preocupante de tanto que está cheio. Entendeu? Eu falo para você que assim, se a gente sair da bolha, eu estou falando da zona da mata, que eu pego Manhuaçu, vou até Juiz de Fora, Simão Pereira, Belmiro Braga, né, pedacinho das vertentes, é uma região extensa, mas pequena. Você imagina o resto. Você imagina o resto do estado, você imagina o resto do país, aí você vai ampliando o leque. Se tem ou não tem oportunidade de emprego, o que falta? Entendeu? Então, assim, a minha parte é meio ambiente. Eu oriento, eu informo, eu aponto os riscos, eu direciono, mas eu converso, eu troco ideia, eu dou informação, eu recebo informação. Isso que é importante hoje, a gente pensar. O profissional ele não pode ficar restrito apenas àquela área que ele está. Ele tem que ser diferente. Para ser diferente, ele tem que saber, às vezes, ter curiosidade. Eu só quero especializar em suinocultura, um exemplo. Beleza, eu acho que é fantástico ter um profissional especialista na área de suinocultura. Em que da suinocultura? Mas você só vai falar daquela área específica da suinocultura? Você vai ter papo para falar de outras coisas? Teve um suinocultor que me pediu, eu achei tão bacana, tão legal, ele me pediu, falou, eu queria montar uma granja nova. Você me ajuda? Por quê? Ele queria uma segunda opinião, só isso. Olha, você vê que interessante, ele me pediu uma opinião como se fosse uma ajuda. Olha que legal. E o que o Luiz tem a ver com isso? Que eu só faço regularização ambiental. Eu repito isso. Eu sou, Mariana, eu sou um cara que vendo meu serviço, mas eu não vendo meu serviço porque eu tenho que vender licenciamento ambiental. O meu serviço ele é vendido automaticamente. Então, os profissionais que eu vejo hoje, que eu procuro passar, quando a gente deu o módulo, né, a gente dá o módulo, o que a gente procura passar? Não é só o conhecimento daquela parte técnica, mas também a vivência, a experiência. Você vê que o último que a gente deu, a gente falou muito de experiência. Tudo que eu citava uma coisa, eu falava um exemplo. Aconteceu comigo isso. E isso tem que entrar aqui, ficar guardado. Para na hora que acontecer a mesma situação com uma pessoa, com um cliente, alguma coisa, você vai lembrar, o Luiz falou isso. Interessante, aconteceu, ele fez isso. Então, quando a gente fala um pouco da pós, eu não vou ali para passar legislação, lei estadual, lei federal. Não, eu vou passar o básico. O mais importante é passar a experiência que a gente tem convivendo no dia a dia nosso. O que já aconteceu, o que nós vimos de uma fiscalização, o que nós vimos de um licenciamento, o que agarrou no órgão ambiental, o que aconteceu dentro da granja, o que teve que mudar dentro da granja, quanto é um custo, quanto é um investimento,
o que eu posso, o que eu não posso. A gente tem que focar nisso. Eu sou engenheiro agrônomo, eu não sou veterinário. Eu trabalho com legalização, eu não sou economista, mexer com bolsa, mas eu adoro tudo isso. Irrigação, por exemplo, é uma área da agronomia. Eu trabalho muito com fértil irrigação, falo de fértil, mas bomba não é uma área da agronomia. Eu faço projetos de irrigação, mas eu conheço de bomba. Por quê? Porque eu sou curioso. Eu conheço de chupeta de porco. Por que eu conheço? Porque eu sei que aquilo ali, se estiver desregulado, vai ter um consumo maior, vai gerar um volume maior de dejeto. Então, é uma observação que eu tenho, que eu falo, que é um papel do responsável pelo galpão, que eu consigo ter economia de água, que eu consigo economizar no bolso do suinocultor. E isso tem a ver com tudo que eu estou falando aqui, coisas aleatórias. Entendeu? Quanto que tá seu milho? Você compra milho antecipado? Você tem estoque para milho? Seu cílio é muito grande? O que o Luiz tem a ver com isso? Você tem que saber ali para botar no estudo. Mas por que ele pergunta sempre? Você está com o preço do milho antigo ou está com o preço do novo? Está alto. Porque eu sei que o custo dele está alto ou está baixo. Eu posso propor coisas boas para ele ou segurar um pouco para propor por causa do preço. Está no momento de oferecer alguma coisa para o suinocultor? Agora? Não está. Nós temos tendo um prejuízo agora. Então está na hora de esperar um pouco, observar o mercado, para na hora de propor coisa nova. É isso que é ser o profissional do campo, da área da suinocultura. Não é simplesmente ficar restrito. Se eu tiver aqui domingo, eu vou domingo. Se tiver aqui sábado, eu vou sábado. Mas hoje eu consigo me dar o luxo de trabalhar de segunda a sexta. Hoje eu consigo. Mas eu trabalhei sábado, domingo, feriado. E sempre fiz com prazer. E o que está faltando, Mariana? Qual que é o profissional que está faltando? É isso. É o profissional que queira fazer porque gosta da área. O dinheiro é uma consequência muito boa, porque o dinheiro que paga o nosso conforto, nossos luxos. Lógico que eu quero ganhar dinheiro. Como é que eu vou pagar, vou tratar da minha família? Né? Como é que eu vou ter minhas coisas de luxo que eu quero ter? É uma consequência, mas ele tem que ser uma consequência. Não adianta você querer colocar o dinheiro na frente. Ah, eu só vou trabalhar se eu ganhar tanto. Não. Como é que eu vou cobrar ou exigir alguma coisa se eu não sei quem eu sou? Se eu não demonstrei quem que eu sou? Qual o profissional que eu sou? Se você tiver competência, você pode exigir. Você só pode exigir aquilo que você dá retorno. Você não tem tempo ruim, está trabalhando sempre sorrindo, porque quando você faz uma coisa que você ama, aí acabou. Automaticamente o retorno seu é inevitável, é inevitável. E é muito legal isso. Quando você começa a ver que as pessoas te procuram, não somente para fazer algum processo de regularização, mas porque você tem conhecimento e que você vai ajudar no seu conhecimento, trazendo esse conhecimento que você tem para cá. Mas um conhecimento prático, um conhecimento de vivência do dia a dia que eu tenho na área de suinocultura. Eu tive essa experiência há pouco tempo. As pessoas hoje contratam, muitos já hoje contratam o Luiz pela experiência que ele traz de outras fazendas. Não, faz isso que é melhor, isso aqui isso não é bom fazer. Eles me pedem opinião, para você ter ideia, de canaleta, de tubulação. Eles me pedem, mas como é que é usado em tal fazenda? Eles estão usando canaleta aberta, tubo branco, tubo azul, por quê? Parede lisa não é? Qual que é a diferença? Para carregamento de dejeto. Como é que é usando a composteira? Qual o tipo de bomba que é utilizado na região de Ponte Nova, na região de, sei lá, Juiz de Fora? Olha que interessante. Experiência. Experiência. Eles contratam hoje a gente para trazer informação nova, experiência, agregar, juntar com a equipe deles e agregar junto. Agregar conhecimento. E tem aqueles também que só querem o processo de regularização, acabou. Que é normal de acontecer também. Não quero contato, não quero... É isso aí. Mas a maioria hoje busca o quê? Busca a pessoa que quer fazer diferente. E isso é percebido. Isso é muito percebido. Muito. Você é contratado, não é simplesmente você chegar lá e só trabalhar e ir embora, não. Vai lá, faz a diferença. Faça daquilo como se fosse sua casa. Você fazendo isso, pensando dessa forma, não tem como você dar errado em qualquer lugar que você trabalhe. Não tem como você dar errado.
Então é muito importante essa dedicação, é muito importante o conhecimento. É uma mistura. É uma mistura. E essa mistura hoje me traz resultados. Essa mistura me traz resultados. E é muito legal. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Se eu não tivesse a equipe que eu tenho, eu não estaria nem perto de onde eu estou. Eu tenho uma equipe que me ajuda. Eu falo equipe, eu falo do administrativo, a turma do meio ambiente, a turma de topografia, todos que trabalham no escritório, eles contribuem comigo de uma certa forma. Todo mundo veste a camisa, todo mundo busca. Então, assim, o Luiz não é sozinho. O Luiz é todo mundo, o Luiz é equipe. Os escritórios que eu tenho fora daqui também é uma equipe, e é um ajudando o outro. E se a gente for fazendo isso, todo mundo está ganhando, todo mundo está conhecendo, todo mundo está agregando, e vai passando conhecimento, e vai trazendo conhecimento, e vai ajudando, e as coisas vão só evoluindo. E a gente vai mudando um pouco. Por isso que eu te falei no começo, que a gente mudou um pouco da dinâmica da suinocultura na questão ambiental. A gente tinha muita rejeição dos proprietários, dos suinocultores, em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque foram sempre tratados de forma errada. E a gente veio trazendo uma mudança. É difícil, a gente sabe que o meio ambiente ele é muito agressivo, às vezes, lógico, tem os seus motivos. Mas a gente está mudando isso. A gente não pode considerar que a suinocultura é uma atividade que é poluidora, não é. Hoje nós somos muito mais monitorados que muitas atividades que desenvolve hoje aí. A gente é todo restritivo para as coisas. Então a gente tem que... quando você começa essa paixão que eu tenho, que eu falo da suinocultura, desse jeito, eu falo muito isso, a gente tem que brigar pelaquilo que a gente gosta. E é o que eu faço hoje. Eu faço através de quê? Eu faço através da SUVAP, eu sou consultor da SUVAP, sou consultor da ACEM, Associação Mineira também. E a gente busca passar conhecimento, busca brigar pela suinocultura. E não deixar qualquer um dar pitaco sem ter conhecimento. Então a nossa briga, a gente está fazendo uma briga campo, diretamente, uma briga meio que política lá em cima, a gente vai tentando mostrar. E a suinocultura é uma atividade que ela não tem como acabar. É uma atividade que a tendência é só subir, só crescer. Da sua forma. Da sua forma. Nós tivemos um momento bom, poucas grandes ampliaram. O que elas fizeram? Estruturaram. Olha que legal. Estruturaram para quê? Para poder ter um respaldo que, se vier um momento mais apertado, eles tenham a caixa para segurar. Eles aumentaram os silos para ter estoque maior, para conseguir comprar milho mais barato por mais tempo. Então teve muita gente estruturando um momento bom. Agora eles estão segurando. Mas como hoje a Bolsa, de alguns anos para cá, a Bolsa tem, sei lá, 3, 4 anos, não lembro de cabeça, ela veio muito embasada nas informações, é uma segurança maior para o suinocultor trabalhar mais tranquilo. Hoje o preço não tem aquelas oscilações loucas que tinha. Então, o suinocultor já trabalha mais tranquilo. O suinocultor ele pode chegar lá e falar, pô, eu queria um veterinário aqui a mais para trabalhar para mim. Ele pode fazer isso, ele pode fazer um planejamento. Antes ele não tinha tanto planejamento. Porque você tinha um montante muito bom no começo, depois caía preço e ficava nessa oscilação. Mas hoje eu acho que as coisas estão mais controladas. E isso traz uma segurança para a maioria dos suinocultores que são profissionais, tá? Porque tem muitos suinocultores que ainda não são tão profissionais, mas tem muitos que são muito profissionais. São muito profissionais. E o segredo da suinocultura nada mais que é a administração das suas coisas. Se você está sabendo administrar o seu negócio, você vai dar certo, não tem como dar errado, entendeu? E a suinocultura é isso, Mariana. Eu acho que, se deixar, eu vou falar o dia inteiro aqui, porque eu adoro essa área que eu aprendi a amar, né? Que eu falo. Ô Luiz, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui. Você está falando, eu fico escutando, porque eu fico pensando assim,
Eu estou ali direto com os profissionais, né, que estão vindo para o mercado. Eu, o tempo todo, eu tentando ajudar de alguma forma, tentando resolver, e corrijo o currículo, e faço carta de recomendação, e ajudo no LinkedIn, e ajudo e arrumo o Instagram, tira essas coisas do Instagram. E assim, uma pergunta que eu não sei, Luiz, te responder, e eu gostaria que você me ajudasse. Tá cada vez mais difícil indicar, sabe? E assim, Luiz, será que é ingenuidade dos profissionais, falta de maturidade? Porque eles estão focados só na parte técnica e todo esse conjunto aí que você está falando, eles não estão preocupados. E por mais que você fale, que eu fale, sabe, ele não entende. Por exemplo, eu acompanho muito um veterinário que lê muito. Ele lê, assim, 3 livros por mês brincando. E os produtores que ele atende, os produtores esperam ele chegar para ele indicar livro. Olha só. E quando eu vou numa granja com ele, numa visita, eles ficam conversando de livro. Então, se a visita dura até 9 horas da noite, quase que metade é sobre livro. Livro, notícia. E a suinocultura mesmo resolve ali rapidinho. Então, assim, ele tem uma bagagem e os suinocultores, eles querem que ele vá para ele levar esse extra, digamos assim, né? Então, é aquele conhecimento geral, aquele conhecimento global, é você ter assunto. E o que eu percebo hoje dos profissionais que estão chegando é o nível de exigência deles lá no alto, né? Eu quero um salário tal, eu não quero trabalhar tal dia. E, em contrapartida, a bagagem muito pequena. Pouca contribuição, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente fala, fala, dá um recado para esses profissionais que estão começando agora que ainda não entenderam isso, entendeu? Na verdade, eu até mencionei isso. É importante, sim, ter conhecimento. Conhecimento é a base, ou senão é o caminho para onde você saber buscar a informação que você necessita, às vezes. Só que, acima disso tudo, você tem que ter uma forma de não ficar bitolado só naquilo. Você não vai chegar numa granja hoje, um pouco você vai trabalhar você vai lá na fábrica de ração para dar uma consultoria na fábrica de ração. Chegar lá, dar a consultoria e voltar para trás e pronto, acabou. Já fiz meu papel, meu serviço, me dá o dinheiro para cá e tchau. Não é assim. Às vezes o cliente tem 30 dias, 60 dias que não te vê, ele quer te ver, ele quer conversar com você. Você vai chegar lá, não vai falar da ração. E aí, como é que tá as coisas? Vamos tomar um café? Não vamos? Eu acho que tem que se soltar para você entender as dores deles também e começar a discutir. Essa questão do livro, de conhecimento, é muito legal. É um dos assuntos. Eu falo de bolsa, eu falo falo de bomba, eu falo de carro, eu falo de futebol, eu falo de política, Comida. Eu escuto política, eu falo de religião, de tudo um pouco. Entendeu? Não sou um cara assim, eu sou um cara que escuta, eu escuto muito e falo. Conhecimento que eu tenho, um pouquinho que eu tenho, eu passo. A experiência que eles têm, me passa. E essa troca de informação, para a maioria dos clientes que estão ali, eles querem isso. Tem clientes, como eu te falei, que é difícil, mas a maioria gosta disso, precisa disso. Essa troca é muito legal. Essa troca entre o profissional que chega e o cliente. Então, assim, a gestão de pessoas é muito importante também. Né? Porque nós estamos falando do cliente, mas às vezes eu não converso com o cliente, eu converso com o gerente. Às vezes eu não converso com o gerente, eu converso com um cara de campo. Eu converso com aquele cara ali que limpa a baia. Por que eu converso com ele? Porque eu preciso de algumas informações, então eu vou conversar de outras coisas com esse cara. Que às vezes ele não tem nem papo. Que ele fica tão sem graça, mas aí ele acaba se soltando comigo. Porque minha linguagem é completamente simples. Eu converso do cara mais simples ao cara mais graduado. E é isso que a gente tem que buscar no profissional. O profissional que saiba conversar. E que chegue dando bom dia, que seja um cara carismático, mas não forçado. Natural. Não é todos os dias que a gente está bem, a gente sabe disso. Mas a gente praticamente, eu todo dia eu agradeço porque eu estou acordando, todo dia eu agradeço porque eu estou dormindo. Eu tenho dois braços, 2 pernas, 2 olhos enxergados. O que eu vou reclamar da vida? Tem gente que não tem isso tudo e é feliz muito mais do que eu. Então, eu aprendi a sempre dar valor àquilo que eu tenho. E eu tenho muito.
E esse muito que eu tenho, eu tento passar isso. Ser alegre, ser feliz. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Mas no começo que a gente estava conversando, eu falei, eu nunca enganei ninguém. Eu sempre, quando eu não sei falar, eu não respondo, mas eu nunca menti, prometi. Não, vai acontecer, eu vou conseguir legalizar, isso eu consigo aprovar, pode ficar tranquilo. Nunca. Porque eu não posso prometer uma coisa que não depende de mim. Então, todo dia eu chego em casa, boto a cabeça travesseira e durmo. Por quê? Porque eu estou tranquilo com a minha consciência. Trabalhar com projeto é pressão, é prazo, a gente tem que cumprir, isso não pode perder. Não é fácil. Mas a gente se organiza, aprende a administrar isso, o nosso tempo, a nossa equipe. Isso tudo me dá uma tranquilidade para fazer e ser o que eu sou hoje. E ter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tive uma dúvida hoje, que assim, já aconteceu lá atrás e agora eu perguntei de novo. Eu falei, alguém sabe sobre isso? Eu não sei tudo, mas eu sei que eu pergunto, minha equipe está ali para me ajudar. E ela me orientou, ela falou, faça isso, faça isso, faça isso. Entendeu? Então assim, isso é muito importante. Você ter com quem buscar, você ter conhecimento, você saber conversar com um cara mais simples, com um cara, saber fazer a gestão das pessoas, saber orientar em campo, saber orientar em escritório, isso tudo é muito importante. Entendeu? Então não adianta a gente querer também forçar uma coisa que a gente não é. Porque às vezes tem um profissional que ele não serve para trabalhar em granja. Ele não serve ele serve para quê? Para escritório. E ele vai ser muito bom no escritório. Muito bom. Ele vai ser o cara top. Ele vai ser o cara top da planilha. Ele vai ser o cara top do Excel. Vai ser o cara que vai saber de custo. É o cara que vai saber de produtividade. De leitão nascido por porca ano. Ele vai saber a conta. Esse cara, ele não deixa de ser um profissional top. Só que cada um na sua área. Eu gosto de rodar campo, de conversar, de estar ali. Mas se eu quiser ir para o escritório, eu vou para o escritório. E é legal isso. A suinocultura dá isso pra gente. Olha que legal. A gente é muito dinâmico na nossa atividade, né? Ela é muito dinâmica. E o suinocultor, ele não tem só suíno. Ele tem bovino, às vezes tem ave, às vezes tem posto de combustível, às vezes tem, sei lá, fazendas de um monte de coisa de eucalipto. E a gente está envolvido em tudo. E a gente conversa de tudo. A gente ajuda a gerenciar tudo. A gente ajuda a orientar como fazer. E as coisas vão evoluindo. As coisas vão evoluindo. Então, eu falo muito assim, o veterinário que entra numa granja hoje, ele acha que ele só pode falar de veterinário. Ele tem que parar com isso. Ele tem que parar com isso. Ele é um profissional completo. Não é porque não é da área que ele não pode dar pitaco ou falar. Escuta, lê, estuda e vamos conversar. E todo suinocultor, todo patrão de qualquer atividade, independente até de suinocultura, eles gostam dessas informações, de trocar, essa trocação para ver se é isso mesmo, como é que está fazendo o vizinho, como é que está fazendo lá, e o gado, como é que está preso na região. Você tem que ser curioso, você tem que acompanhar. Eu até hoje, eu fico brincando, toda quinta-feira, quarta para quinta, eu já fico ansioso com a bolsa, porque eu já tenho minhas previsões, por causa de alguns suinocultores que eu ligo, eles já me falam mais ou menos, eu já fico ansioso. Vai estabilizar, não vai, o frigorífico está ruim. O auxílio, por exemplo, a gente fala, falando um pouquinho de política, mas sem entrar em mérito, o auxílio que liberou dia 1º, ele pode impactar no preço do suíno nosso daqui a 10 dias. Olha pra você ver onde que eu estou ligado. Eu estou ligado no preço do suíno que pode vir a aumentar daqui a 10 dias. Por causa do auxílio que está entrando, porque aumenta o consumo de carne. E isso, para mim, traz um impacto direto na suinocultura. E acaba vindo em mim, que pode vir projetos novos. Você vê como que as coisas vão, na minha cabeça, vão fluindo. É busca de conhecimento. Isso é natural. Eu gosto disso. Isso é muito importante para a gente, sabe, Mariana? A gente buscar conhecimento, ter conhecimento, não forçar nada. Você não precisa forçar, você tem que ser você. Se você não sabe do assunto, não tem problema, você vai adquirindo com experiência. Eu tenho na área, eu tenho 9 anos só de suinocultura. Então, assim, me trouxe uma bagagemzinha. E eu não aprendi nada ainda, eu acho que tem muito mais coisa para aprender. Eu tenho Luiz, se você não sabe do assunto, você pergunta, porque perguntar também é uma forma de manter a comunicação ativa ali. E o produtor, ele vai adorar te ensinar.
Então Adora. pergunta, não tenha vergonha, pergunta, Adora, né? adora. Eu não entendo isso não, como é que isso funciona? Entendeu? Então, assim, é parar com esse negócio que eu tenho que saber de tudo. Eu não tenho, eu tenho que saber conduzir a situação. Agora, eu não sei, me explica isso. Olha que legal, né? E eu sou mais ou menos igual a você, Luiz. Qualquer coisa me diverte. Então, eu fiz meu mestrado, eu fiz meu doutorado, então eu entendo de laboratório. Me põe num laboratório que eu adoro. Me põe dentro da granja, eu adoro, porque o que eu mais fiz na vida foi estágio em granja. Me põe na sala de aula, eu adoro, porque eu adoro falar, entendeu? Então eu falo. Sabe? Então, assim, para nós que temos essa facilidade de gostar das coisas, eu não sei se é por causa de criação, né? O jeito que, sei lá, o nível de exigência não é alto, qualquer coisa diverte, sabe? E Sim, pra gente sim. isso é muito bom, entendeu? Agora a É, pessoa já chega cheia de restrição, né? Não gosta de laboratório, não gosta de ficar na granja, não gosta de fábrica de ração que tem muita poeira. Ah, não gosta de tratar com funcionário não obedece. Gente, você gosta de quê, meu bem? É mais ou menos assim, né? não, eu tive há uns 2 meses atrás, eu tive uma granja, né? E o proprietário falou comigo, ó, tô precisando, eu falei, por que você não bota um gerente aqui? Você tá precisando de um gerente? Eu falei, rapaz, tentei, me fulano de tal e tal. Ele falou assim, ó, eu não vou citar nome, mas a pessoa, ela exigiu, na verdade, exigiu não, né? Ele tinha feito uma oferta até boa, razoável, se eu não me engano, acho que 5 salários. Eu achei uma oferta muito boa para quem está começando, tá? Muito boa mesmo, na minha opinião. Só que ele virou e falou assim, eu não trabalho sábado nem domingo. Como é que um gerente de uma granja, que recebe uma proposta para ganhar 5 salários mínimos, ele não vai trabalhar sábado e domingo? De cara ele já falou, não trabalho. Ele não teve uma forma maleável de falar, ó, como é que é o funcionamento, tem que trabalhar sábado e domingo. O próprio patrão sabe que tem que ter os dias de folga. Você não vai trabalhar sábado e domingo. Então talvez poderia combinar, ó, você trabalha um sábado sim, um sábado não. Domingo você não trabalha, ou só quando tiver necessidade, você atende por telefone. Mas não teve nem argumento. E olha para você ver a oportunidade que a pessoa deixou de ter. Uma granja dentro de uma cidade, praticamente. Então, assim, pouca rodagem de estrada de chão, próximo da cidade, lugar bom de morar, num eixo muito bom de ter acesso à capital e praia, e a pessoa ainda consegue perder uma oportunidade dessa. Que isso é o começo, que ele poderia, né, graduar e crescer lá dentro. Porque a pessoa não tem uma, a pessoa tem 3 granjas. Então, você vê, olha se não daria uma oportunidade de crescimento. Então, eu falo muito disso da questão dos profissionais. Vamos escutar mais antes de chegar a querer exigir as coisas. Para eu exigir, eu tenho que mostrar meu valor. Eu tenho gerente tem gerente que trabalha em algumas vezes, são muito bons, que fazem uma média de leitão nascido vivo por ano de porca, assim, altíssimo. Porque um controle, o cara é rígido, o cara sabe lidar com a turma dele e tal. E tem gerente que você vai estar lá embaixo, a média dele. O cara é ruim, o cara não quer, o cara não faz por merecer. Esse que faz essa média grande, boa, 34, 34,5 parece, tem umas médias altas, absurdas que eu falo, mas o cara tem um retorno, ele tem 13º, 14º e premiação. O cara não tem nem estudo, mas o cara tem carisma, o cara quer trabalhar, o cara tá ali na hora que precisa, e ele não trabalha sábado, ele não trabalha domingo e não trabalha todo sábado. Olha que legal. É só ele botar o negócio girando, né, Luiz? Ele bota o negócio girando, na hora que deixar tudo perfeitinho, ele não precisa trabalhar sábado e domingo. Não precisa. Ou ele fica, né? Ele fica ali sobre aviso, mas tá na mão dele, né? Trabalhar sábado e domingo. Acabou. Bota a equipe dele, a equipe tá na mão dele. Então a gestão das pessoas é muito importante. Então você não tem que chegar, você como veterinário, você como agrônomo, como zootecnista, você não tem que chegar lá e exigir as coisas inicialmente se você não tem nenhuma experiência. Você vai exigir depois você mostrar seu serviço. Não é que você saiu de uma granja, de 5 anos você trabalhou lá, mostrando sua média, sua evolução, seu ganho, aí você pode exigir. Aí você não precisa nem exigir, que eles vão te pagar antes de você exigir, porque você é bom. Você consegue comunicar com todo mundo bem, você dá feedback. Você não é um cara que traz problema para dentro da granja. Você é um ótimo profissional, tem conhecimento técnico, busca informação, sempre está atualizando.
Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, o que eu vejo hoje dos profissionais, a minha preocupação é essa, entendeu, Mariana? Conhecimento a gente passa. Mas o que o suinocultor precisa, eu estou vivendo isso muito, porque eu trato, né, eu lido direto com eles. Então, eu vejo essa necessidade. Às vezes, eles não querem contratar gerente porque já passaram tanta raiva que eles não querem. Olha para você ver, eles passaram raiva porque a pessoa foi arrogante, que a pessoa não queria trabalhar, que a pessoa só fazia aquilo e ia embora. É um negócio de horário. Bateu o sinal, tem que ir embora. Bateu o sino, tem que, ó. Tocou a sirene, ó, embora. E não pode ser assim. Você pode ir embora, sim, desde que você tenha cumprido o seu compromisso. Você não tem que ter pressa para nada. Tem uma grande que eu trabalho que eu acho muito legal, que eu aprendi. Só passar uma experiência rapidinho. Todo final do turno, a gente. Mariana, você travou, parece. Eu travei? Peraí, só um minutinho. Já melhorou. Melhorou? Melhorou. Se quiser, eu troco minha rede aqui. Tá. Todo final de turno, o que eu vejo? Eu vejo que todo mundo reúne. A gente faz uma reunião na fazenda com vários profissionais do que aconteceu naquele dia. O que aconteceu naquele dia? O que teve de coisa nova? E aí eu encontro com um cara que é do gado de leite, que me passa uma experiência. Eu encontro com um cara que é da produção de suinocultura, que me passa o que aconteceu, a gente troca informação. Aí tem uma reunião que não tem nada a ver, mas eu participo. Para quê? Para adquirir conhecimento daquela coisa. Isso é muito legal. E tem gente que não aproveita. E tem muita fazenda que estão começando a fazer isso. Trazer os profissionais de diversas áreas e trazer para o final do dia para trocar informação. Porque às vezes a minha experiência que eu tenho com a fertilização na suinocultura, eu posso passar para bovino. Eu posso contribuir. Eu posso contribuir que a qualidade do tubo que ele comprou, a outra é melhor por causa disso. Que ele tem que trocar o PM do tubo, que é 80, passar para 125 para aguentar a pressão da bomba. Olha para você ver. É porque a marca da bomba que ele comprou não é tão boa, porque ela não consegue puxar por causa disso, daquilo. A roupa aberta, a outra fechada. Isso é muito legal. E eu sei disso tudo? Não sei, mas eu vou aprendendo. E você vai aprendendo, e você vai dando pitaco. Eu só tenho que falar de produção, de produção. Não. Você pode falar de tudo um pouco. A oportunidade é dada. Está aí. E por que a gente não tem tanto profissional no campo? Porque não quer. Porque exige mais. Porque, às vezes, ele faz uma proposta tão pequenininha, inicialmente, porque está com tanto medo. Olha que legal. Está com tanto medo de contratar um profissional e ele decepcionar ele, que ele fala, vou oferecer baixo para não vir. Às vezes, você indo com um valor baixo, se esse valor baixo dá para te sustentar e dá para você mostrar o seu valor, vai. Porque aí depois, lá dentro, que você está lá dentro, que você mostra o seu valor, aí muda a conversa. Porque ele vai ver o profissional que você é, aí ele te valoriza. Se ele não te valorizar, você está pegando experiência. Para quê? Para a próxima. E para a próxima. E para a próxima. E o crescimento depende de você. Somente do profissional. Não, isso é muito difícil. Sempre com dificuldade, não vai para frente. Gente do céu, quantas pessoas não querem uma oportunidade dessa maneira? Tem muitas que querem uma oportunidade. Hoje nós estamos num polo aqui que eu vou dizer, um dos mais, eu acho que é o mais importante do país. A gente cria porco aqui que é milagre. Porque fazer o que a gente faz para criar porco nessa região, da zona da Mata Mineira, com custo de produção de grãos na altura que está para chegar aqui, eles são artistas. E não é só isso não, Luiz. Eles são independentes. Então eles aceitam, eles são mais abertos. Quando você vai para a integração, você é amarrado. Você não consegue introduzir nada. Não, é isso mesmo. Perfeito colocação.
São independentes, mas eles fazem milagre. E eles precisam de profissionais para ajudar eles a melhorar o milagre. Nós temos aqui, está faltando o quê? Está faltando o profissional aprender a se apresentar. Tem gente que falava, eu não trabalho por menos de tanto. Mariana, eu vou te contar, em 2007, quando eu pedi dispensa, que eu fui para o oeste da Bahia, eu fui para ganhar R$600. Eu lembro, você fala. R$600, porque descontava a lavagem da roupa. Eu lembro disso perfeito. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Chegou lá, eu ganhei quase 5 mil, eu achei que eu estava rico. Porque eu trabalhava sábado, domingo, feriado, trabalhava de noite até 2 horas da noite, porque tinha os plantões, só que tudo isso era remunerado, eu não sabia. Isso em 2007. Eu comecei a dar valor. Tinha gente indo em casa 10 meses. Então você começa a ver as dificuldades dos outros e colocando para você entender. Então você começa a ver, quando eu fui para o Espírito Santo, eu morava dentro da cidade, tinha sinal de celular, eu andava num carro, eu falei, meu Deus, estou no céu, eu tenho que agradecer todo dia. Então a partir disso eu comecei a dar valor e agradecer. Então se o cara chegar e falar, eu te dou R$1.000, paga minhas contas, pago, vou mostrar meu valor. Depois te fala quanto que eu quero ganhar. E as coisas foram acontecendo. Só que lógico, eu tenho um lado empreendedor, que isso veio de mim há muitos anos. Então por isso que eu vim buscando e as coisas foram melhorando, lógico. Eu não estou do jeito que eu estou hoje, lá atrás eu comecei desse jeito. Eu vim gateando, era eu mais eu de novo, eu mais um, eu mais 2, eu mais um estagiário, e as coisas foram crescendo. Mas isso tudo não foi fácil. É uma luta diária. É conhecimento, é ser humilde, é saber conversar. Eu adoro o que eu faço. Eu acordo todo dia e agradeço por que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu tô na estrada, eu e Deus, que eu sempre ando com Deus. Eu estou pensando, minha cabeça está fritando de ideia, de o que a gente pode fazer, o que eu posso melhorar. Eu vibro até hoje por tudo que eu fecho. Se eu ganho R$100, ou se eu ganho, sei lá, R$100.000, a menos vibração. Porque no dia que eu parar de vibrar pelas minhas conquistas, eu paro de fazer o que eu faço. Porque eu não estou tendo prazer. E é legal porque, assim, quando eu vou na sinocultura, e eu vou na parte da manhã e vou almoçar, na hora que eu chego num restaurante, hoje não, por causa da pandemia, eu chegava no restaurante, todo mundo ficava olhando pra gente. Eu falei, não acha ruim não, que isso aí é cheio de dinheiro. Não é cheio de porco, não. Eles que botam a comida dentro de casa. Então eu tenho que agradecer todo dia por estar cheirando o porco. Entendeu? E é o amor que eu tenho. E todo mundo que fizer com amor, dedicar naquilo que... fazer aquilo que gosta e com amor, não tem como dar errado, Mariana. Não tem como. Depende de cada profissional. Depende de cada um entender a necessidade do empreendedor, do suinocultor. Não adianta. Se você não tiver humildade, se você não saber se comunicar, conhecimento, eu falo assim, eu não brinco não, eu falo muito isso dentro do escritório. Projeto é muito fácil fazer. Você vai na internet, tem um monte de modelos se quiser. Mas saber como fazer o projeto, são poucos que sabem. Esse é o tchan do negócio. Atender lá, fazer um cálculo de ação, fazer um cálculo, ensinar a fazer a inseminação, mexer na produtividade. Isso aí, se você entrar na internet, tem um monte também. Você liga para um, liga para outro. Agora, saber como fazer, saber abordar no momento certo, na hora certa, explicar, né? Não ser um cara bitolado, são poucos. E é isso que está precisando. Está precisando de profissionais assim. Profissionais que entendam que aquilo ali é a casa dele. Ele tem que fazer como se fosse para ele. Mesmo sabendo que às vezes ele não é valorizado. Ele não vai ser valorizado hoje. Mas quem sabe amanhã. Às vezes vem rápido, às vezes vem demorado. Faça com amor. O resto dá certo. Você tinha uma pergunta, Luiz, né? eu já até perdi o rumo. Mas eu quero fazer, deixa eu ver nossa hora aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem agora. Talvez a gente vai gastar um tempinho nessa resposta. Para quem está começando, para quem quer começar, igual você falou, você começou sozinho, né, com um escritório de consultoria. Você colocou debaixo do braço seu projetinho, você bateu nas granjas. Então, assim, para quem vai começar, quer começar e não sabe como alcançar, comece por onde?
Tá. Falando um pouco da minha área e tentando mesclar para a área de veterinária, tá? Quando eu comecei, eu te falei lá no começo que é a questão da organização. Se a gente for organizado e tudo que a gente fizer com organização e demonstrar para o cliente ele fica encantado, porque tudo que você fizer diferente, de forma clara, objetiva e organizada, o cliente já chama a atenção dele. Porque na minha área, principalmente, tinha um déficit muito grande disso, de organização às vezes, de compromisso, por exemplo, alguns clientes me chamam de pontual. Luiz é muito pontual. Eu sou pontual, porque do mesmo jeito que meu tempo é muito raro, o deles também deve ter. Ele tem compromisso, então eu tenho que chegar na hora. Se marcou 8 horas, para mim tem que chegar lá 10 para as 8. Eu sou assim. Então isso eu fui mudando um pouco. Quando você começa a agradar um cliente, por exemplo, na área de veterinária, um pouco o pessoal vai começar a querer montar o escritório dele. Mas ele não tem referência, porque a melhor divulgação é boca a boca. O que ele vai fazer? Ele vai começar a ser diferente. O que é ser diferente? É ter compromisso com o prazo, saber apresentar o resultado final. Uma consultoria, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aí de seminação. Seminação na área de bovinocultura, tá? O cara vai lá, para dar o toque na vaca, para fazer inseminação, tudo, o cara chega certinho, ele tem os protocolos, ele apresenta os resultados. Ele, para ser diferente, ele chega lá com a apresentação de uniforme. Isso tudo vai chamar a atenção dele. E ele vai falar assim, não, eu não trabalho só com vaca, eu trabalho com suíno também, trabalho com caprino, qualquer coisa. Esse mesmo cliente que ele atendeu, por ele ter demonstrado que ele é organizado, ele vai indicar para o outro. Minha área de entrada na suinocultura foi sim. Eu fui atender um PPRF, uma comprovação de plantio diária, para o Ministério Público, para um cliente que era dono de uma granja. Só que eu fui muito organizado, eu sempre fui. Eu fiz um relatório, eu fui lá numa hora combinada, tirei as fotos, montei o relatório, descrevi tudo, acompanhei no Ministério Público, que não era papel meu, mas eu quis ir lá acompanhar para poder estar demonstrando a minha vontade de ajudar. Nisso, essa pessoa chamei a atenção dessa pessoa e falou, pô, olha aqui, ele é organizado, eu queria que você acompanhasse para mim minhas licenças. Minha licença da minha granja. Aí eu comecei, só que essa pessoa era referência. Aí ela me indicou para mais um. Aí esse mais um gostou tanto que me indicou para mais um. Aí me indicou para mais um. E hoje tem 45. Olha para você ver. Por causa de uma organização, não era para a suinocultura. A suinocultura tinha feito com um outro lá atrás, há 9 anos. As coisas vieram indicando por organização. Então, se você for organizado, demonstrar que você tem conhecimento, o conhecimento é importante. Saber onde buscar, saber o que falar, na hora certa de falar. Ok? Isso tudo me trouxe onde eu estou hoje. Eu estou colhendo frutos hoje. Vou fazer 11 anos de MP Engenharia. Eu estou colhendo frutos hoje do conhecimento que eu adquiri durante esses 11 anos. E eu falo que eu não adquiri nada de conhecimento, eu estou aprendendo ainda. Eu sou uma criança em aprendizagem. Olha que legal. Então, a pessoa que quer começar, ela tem que começar de uma forma, focar naquilo que ela quer, saber se é isso mesmo, se ela vai fazer aquilo por amor, se não vai ter hora, dia, tempo, nem nada. Ser organizado, demonstrar profissionalismo, organização, postura. Você não tem que ser robótico, você tem que ter postura. Você tem que saber se comportar no meio das pessoas. Conversar com o proprietário é uma coisa, conversar com o gerente é outra, conversar com um cara lá de chão de baia é outro, conversar com o representante é outro. Você tem que saber ter postura. Postura, saber falar, saber escutar, dar a opinião que você acha que é pertinente. Isso traz, as pessoas começam a te observar. Está presente, quem está presente está sendo lembrado. Você não pode ficar esquecido. E fazer o mais importante, né? Fazer o que ama. Fazer o que ama, acabou. Aí não tem como você dar errado na vida, não. Se você não tem preguiça, não tem medo e ama o que faz, uma hora você acerta. Não tem como você não acertar. Não tem como. Você tem que gostar, você tem que amar. Eu amo o que eu faço. Eu sou vendedor nato. Eu sou vendedor, vendo o meu serviço, vendo o meu conhecimento.
Na verdade, eu não vendo conhecimento, né? Eu distribuo meu conhecimento. Eu não amarro informação para ninguém. Eu quero ajudar todo mundo. Todo mundo. Todo É um mundo. prazer. Nossa, porque quem tem amor faz por amor e depois vem como consequência, né? Seu trabalho, suas consultorias, mas você querer passar, né? Falar, comunicar. Nossa, Luiz, muito bom. Tem um pessoal Que bom. perguntando se vai ficar gravada. Vai. Só não vai ficar gravada se der uma pane aqui agora. Não vai não. E se você me permitir, Luiz, eu vou até depois tirar uns melhores momentos e eu tô com essa ideia, sabe? Tem gente que não consegue, não assiste tudo. Eu vou tirar uns melhores momentos depois e vou colocar uns vídeos no Instagram, se tiver tudo bem para você, com Sim. essas mensagens, sabe? Que ajuda muito. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Combinado. Luiz, eu sabia, sim, pelo que eu te conheço, que a gente ia ter um show de vida, né? E depois a gente até marca aí uma coisa sobre gestão, né, ambiental, mas assim, eu não esperava outra coisa. No módulo que você deu na Univiçosa, eu estava com o neném novo, você lembra? Eu fiquei mais Sim. ausente, mas o pouco que eu fiquei ali, falei, gente, que diferencial, uma pessoa que ama o que faz. E ouvir você falar te incentiva, sabe? Passa uma energia muito bom, muito bom. Te agradeço muito pelo seu Que tempo, bom. pelo papo de carreira hoje. Eu estou lendo aqui só elogios Ah, e eu que tenho ótimo. certeza que um monte de gente depois vai assistir. E eu fazendo agora esses pequenos momentos também, eu acho que vai atingir mais pessoas. Ok, ok. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho da minha experiência, falar um pouquinho da minha vida para todo mundo. E estou à disposição. Quiser marcar, nós estamos aí. Conversar e falar é comigo mesmo. Eu vou pedir o pessoal para entrar em contato com você para a gente marcar no Nessum uma palestra sua, se Ok. você tiver disponibilidade. Ah, tem sim. Eu já estou entrando em contato com eles, mas pode agilizar, porque vai por e-mail, fica mais lento. Pode falar pelo zap Tá, aqui e a gente vai conversando. tá, joia, Luiz. Muito obrigada, viu? Um De abraço, muito nada. obrigada, pessoal, e até mais. Tchau. Tchau.